tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje. Temos a aula de número 29, objeto de conhecimento morfossintaxe, sintaxe, e o detalhamento é período composto por coordenação. Então, esse é o assunto que nós iremos estudar. Seguimos agora para a nossa aula. Muito bem, então hoje nós vamos estudar o período composto por coordenação, que são orações, que praticamente elas são independentes, porém, quando é utilizado aí uma conjunção para unir uma oração a mais, ela se torna uma oração coordenada. Então, vamos ver quais são essas orações. Nós temos o período composto por coordenação, as orações coordenadas sindéticas, que são justamente essas em que são classificadas como aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Mas nós temos também as orações coordenadas assindéticas, que são aquelas em que não há a presença da conjunção, ou seja, não vai estar sendo caracterizada como uma oração aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva, certo? Então, o período composto por coordenação, ela caracteriza-se pela junção de orações independentes entre si. Então, observe bem esse detalhe, que se articulam por meio de conjunções coordenativas ou simplesmente pela pontuação. Então, quando nós temos as orações coordenadas, elas serão caracterizadas pelo uso das conjunções coordenativas. E dependendo dessa conjunção, ela poderá ser classificada como uma oração coordenada aditiva, explicativa, alternativa, adversativa. E dentro dessas conjunções, é assim que essas orações serão classificadas. Agora, quando não há a presença da conjunção na oração, ela é uma oração coordenada assindética. Então, vai estar presente apenas a pontuação. A vírgula, por exemplo, é uma das pontuações que estará presente nas orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que não há a presença da conjunção. Agora, do ponto de vista sintático das orações coordenadas, cada oração mantém a autonomia estrutural, ainda que se relacione a outra oração. Mesmo que essa oração não tenha uma conjunção coordenativa, mas mesmo assim elas estão unidas por meio de uma pontuação. E quando elas estão unidas por uma conjunção coordenativa, cada uma das orações, elas são independentes, ou seja, ela tem um sentido completo, no que está colocado na primeira oração. E a segunda oração vai fazer uma relação de adversidade, de adição, dependendo do contexto em que cada uma dessas conjunções vão aparecer nessas orações. Tá certo? Então, lembrando, as orações coordenadas, elas são independentes. Por que elas são independentes? Porque elas têm sentido completo. Elas têm uma informação dada na primeira oração. E a segunda oração, ela serve como um complemento, e que ela vai expressar um sentido de acordo com a conjunção que está sendo utilizada. Então, vamos ver mais algo sobre o plano linguístico, no plano linguístico e semântica. Observe aí que aí, o plano linguístico, a forma como as palavras estão organizadas no texto, e o semântico, que no caso é o sentido que essas relações, dessas orações, elas podem expressar um sentido de adição, um sentido de oposição, um sentido de alternância, um sentido de explicação ou conclusão, permitindo maior riqueza expressiva e clareza na comunicação. Então, observem que essas conjunções, elas são importantíssimas, porque elas vão expressar um determinado sentido na oração e que esse sentido, ele vai expressar uma clareza,
na comunicação, na informação que se quer passar diante de uma oração, né, de um texto, seja ele um texto grande ou um texto pequeno, né, dentro dos textos narrativos, dentro dos textos dissertativos. Então, essas conjunções elas vão permear qualquer tipo de texto. Já no uso da língua, em diferentes contextos comunicacionais, as orações coordenadas cumprem a função de organizar o discurso de modo lógico e coeso, possibilitando ao falante adequar sua mensagem às intenções comunicativas, sejam em textos narrativos, argumentativos e descritivos. Então, observe que também o escritor, no momento de ele escrever o seu texto, ele tem uma intenção comunicativa, ele tem uma intenção em transmitir uma informação por meio do texto, né? Então, o escritor, quando ele vai escrever o seu texto, ele tem uma intenção de comunicar algo. E então, por meio dessas palavras, por meio da organização textual, ele vai ter que ter muito cuidado, né, ao utilizar essas conjunções para justamente o leitor, no momento de fazer a leitura desse texto, ele fazer a interpretação adequada, né? Por quê? Porque o dono do texto, ele não está lá presente para te explicar alguma dúvida que você tiver, não é verdade? Então, por isso que é importantíssimo nós sabermos analisar o texto, as palavras, as conjunções, qual é o sentido que essas palavras estão provocando no texto. E aí o leitor vai fazer a sua interpretação daquilo que está escrito. E é claro, a gente também tem que prestar atenção na intenção que o escritor quis passar. É claro que, no sentido real das palavras, que a gente pode encontrar no dicionário, a gente pode ter uma interpretação daquilo que o escritor quis dizer. Porém, o contexto do texto pode nos dizer outra coisa. E aí fica a critério do interpretador, da pessoa que está interpretando o texto, ou seja, o leitor, que somos todos nós. Então, vamos para as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas ligadas por conjunções coordenativas, estabelecendo relações de sentido entre elas, ou seja, entre essas orações. Vamos ver o primeiro exemplo. Estudei bastante. Note que agora eu tenho a primeira oração caracterizada pelo verbo estudar. O sujeito ele está oculto aí, né? Eu estudei bastante. Então, eu tenho uma oração que ela está comunicando uma informação de forma clara e objetiva. Então, logo eu tenho uma oração independente. Agora, eu quero dizer algo a mais nessa oração, mas não consegui a nota esperada. Eu estudei bastante a minha primeira oração. Estou dando uma informação clara e objetiva. Quando eu utilizo a conjunção mais, eu já vou contradizer o que está escrito na primeira oração. Se eu estudei bastante, qual é o sentido que está proporcionando essa primeira oração? De que eu me esforcei, de que eu me dediquei, né, para fazer um determinado estudo. E, com base nisso, eu teria que ter o quê? Uma nota que eu esperava, né? Mas a palavra mais, que é a conjunção, ela vai dizer o contrário. Mas não consegui a nota esperada. Apesar de ter estudado. E muito. Bastante. Então, observe que a conjunção mais, ela vai proporcionar um sentido negativo. Um sentido contraditório ao que está exposto na primeira oração. Não é verdade? Então, observamos que as duas orações, elas são independentes, né? Porém, ela se conecta à primeira por meio de uma conjunção. E essa conjunção, ela vai proporcionar um sentido negativo oposto em relação ao sentido que está proposto na primeira oração. Logo, eu vou ter uma oração coordenada adversativa caracterizada pela conjunção mais, marcada no texto pela conjunção mas.
Vamos ver as orações coordenadas sindéticas, que são as aditivas, que vai dar a ideia de uma soma, né? As adversativas, que dá sentido negativo, oposto, contrário. As alternativas, que vai dar a ideia de alternância. As explicativas, que vai estar explicando algo. E as conclusivas, que vai fazer o fechamento de uma ideia. Seguindo, nós vamos ter aí as aditivas. Observem bem, ó. As aditivas, ela proporciona no texto uma ideia de adição, de soma de ideia, de acrescentar uma informação a mais. Então, essas conjunções que vão estar marcadas no texto, elas são conhecidas como o E, o Ezinho, sem o acento, tá? Porque se ela tiver um acento, ele torna-se um verbo. Então, ele é um Ezinho sem acento. A palavra nem, mas também, como também. Observe que o mas também está junto, tem duas palavras, ou seja, eu tenho uma locução conjuntiva. E o como também é uma locução conjuntiva, porque eu tenho duas conjunções juntas, certo? Proporcionando sentido de soma-adição. Vamos ver o exemplo. Maria estuda muito e trabalha todos os dias. Observe que a primeira oração tem o Maria estuda muito, certo? Então, eu tenho uma primeira oração caracterizada pelo verbo estudar, né? Então, a primeira oração, ela informa algo, né? Que é o estudo intenso aí de Maria. Além disso, quando você acrescenta a conjunção e, está acrescentando uma oração a mais. E trabalha todos os dias. Observe que o sujeito da primeira oração é o mesmo sujeito da segunda oração. Ó. Maria estuda muito e Maria trabalha todos os dias. Observe que é o mesmo sujeito para as duas orações, só que são informações diferentes, né? Além de ela estudar, ela trabalha também. Então, observe que eu tenho o quê? A adição de uma informação a mais que a Maria faz. De uma atividade a mais que a Maria faz todos os dias. Logo, eu tenho o quê? Uma oração coordenada aditiva, porque ela adiciona uma informação a mais no texto, na oração. Então, eu tenho um período composto por coordenação, marcada pela conjunção e. Oração coordenada é aditiva. Outro exemplo, João não só gosta de nadar, mas também de viajar. Observe que eu tenho uma outra conjunção, né? Mas que ela também proporciona o sentido de adição. João não só gosta de nadar é uma informação. A conjunção que está marcada no texto é não só. Perceberam? Logo, eu tenho uma oração simples, né? Que está transmitindo uma informação, que o João gosta de nadar. Quando você acrescenta uma segunda oração, né? Acrescentando a conjunção mais também, vai estar dando uma informação a mais sobre o João. Mas também João gosta de viajar. Observe que aqui também eu tenho o mesmo sujeito para as duas orações. Então, eu estou acrescentando uma informação a mais sobre o João, né? Que ele gosta de nadar e ele gosta também de viajar. Perceberam? Então, a conjunção que está marcada na primeira oração, em relação à segunda oração, são conjunções que indicam adição de ideias, adição de informação. Observe que nesse segundo exemplo, ela está separada aí por uma vírgula, né? Nesse tipo de formação de oração, com a locução conjuntiva, não só, mas também vai se utilizar uma vírgula aí para separar as duas orações, certo? Já quando você utiliza uma conjunção, né, a conjunção e, ela não permite mais que se utilize essa vírgula, certo? Porque o e, ele já está adicionando essa informação a mais e, além disso, ela já está fazendo essa união entre, né, essas duas orações, tá? Então, é só uma questão da gente
prestar atenção e observar que quando você troca de conjunção, você troca também a questão da pontuação aí, tá? Então, observe o efeito de sentido que a conjunção, as conjunções aditivas proporcionam. Elas acrescentam uma ideia de soma e, ao mesmo tempo, ela liga uma oração à outra, certo? Então, ela faz essa ligação, né, entre uma oração, a primeira oração e a segunda oração. Não esquecendo da questão do sentido que essas conjunções proporcionam no texto. Vamos agora para as adversativas, que dá a ideia de contraste, oposição. As conjunções que estarão marcadas no texto é o mas, o porém, o contudo, o todavia, o entretanto e no entanto. Então, vamos ver os exemplos. Manuel estava cansado. Uma informação que eu estou passando sobre o estado de Manuel. Então, observe que temos uma oração independente, não é verdade? Eu estou transmitindo uma informação clara e objetiva falando sobre o estado de Manuel. Quando eu acrescento o mais, mas continuou trabalhando. Ou seja, apesar dele estar cansado, ele continua a trabalhar. Então, observe que eu tenho uma conjunção adversativa. Por quê? Porque ela está dando um sentido contrário, oposto ao que está sendo colocado na primeira oração. Por quê? Se o Manuel já está cansado, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que descansar, né? Mas não é o que está acontecendo. Ele, apesar de estar cansado, ele continua a trabalhar. Perceberam o sentido negativo que está ocorrendo no sentido da primeira oração em relação à segunda oração? Então, portanto, eu vou ter uma oração coordenada adversativa. Por quê? Porque ela está dando sentido contrário aí. Eu queria ir à praia, entretanto, está chovendo. Então, o que a primeira oração indica? Que quando você vai à praia, a ideia está o dia ensolarado, não é isso? Para você mergulhar, né, no rio e desfrutar do bem-estar de estar numa praia, não é verdade? Pois é, então esse é o sentido bom, positivo, não é? Quando se usa o entretanto, está chovendo, você observa o sentido contrário que está acontecendo aí, né? A questão até contraditória, não é? Então, se está chovendo, não devemos estar à praia, né? Ou seja, a pessoa queria ir à praia, mas como está chovendo, né? Não foi. Muito bem. Qual é o sentido, o efeito de sentido que essas conjunções proporcionam no texto? Elas marcam a contradição, a oposição entre ideias, o contraste, o sentido negativo, né, de uma oração primeira, que no caso é a primeira oração, em relação à segunda oração. Perceberam? Então, agora vamos para as alternativas, que ela dá a ideia de alternância, de escolha ou de exclusão. Percebam bem, né? Que esse sentido é importante a gente perceber quando é que está ocorrendo a alternância, quando é que está ocorrendo o fato de você ter que escolher uma coisa ou outra, ou quando você tem que excluir. Então, essas conjunções que são marcadas no texto é o ou, o ora, o quer ou seja. E existem outras também que você pode, na hora de construir seu texto, você pode utilizar outras conjunções que tenham esse sentido. Então, observe, ou você estuda, ou você vai para a festa. Então, ela está dando ideia aqui de escolha, né? Aqui é a ideia de escolha. Ou você estuda, é uma ação. Ou você vai para a festa. É outra ação diferente. Então, você tem que escolher uma das duas. Então, observe que o ou está caracterizando aí, está marcando essa ideia de escolha. Então, se a ideia de escolha é uma oração coordenada alternativa. Ora ri, ora chora. Em algum momento isso pode acontecer com a gente, não é verdade? De repente você recebeu uma graça, uma coisa muito boa, e aí você se emociona e ri e chora ao mesmo tempo. Então observe que está dando ideia de alternância aí, não é verdade? Então o efeito de sentido que essas conjunções estão proporcionando no texto, elas vão indicar o quê? Uma opção, uma exclusão, uma possibilidade em favor de outra. Perceberam?
Muito bem, agora vamos seguir para as explicativas. As explicativas, elas trazem ideia de justificativa. E no caso, justificativa ou razão, motivo, né? Então, vejam as conjunções que são marcadas no texto. O porquê junto, né? O porquê junto, presta bastante atenção. O que, ou pois, antes do verbo. E o porquanto. Então, vamos ver os exemplos. Não sai agora, porque está chovendo. Então, observe aí, olha, que o porquê ele é uma justificativa, ele é está explicando o motivo, a razão de não sair neste momento, né, por causa da chuva. Perceberam? Então, esse porquê ele está justificando a primeira oração, certo? Então, sempre que a gente for analisar orações coordenadas, a gente tem que olhar a primeira oração e a segunda oração, qual é o sentido que está sendo proposto na primeira oração. Preciso refazer a aula, pois está muito extensa. Então, eu tenho uma aula aqui, né, que está dizendo preciso refazer a aula. É uma informação que ele percebeu, né, que devido a ela estar muito extensa, ela precisa ser o quê? Refeita. Então, há uma justificativa, o pois está justificando o motivo de refazer a aula. Qual é o motivo? Porque ela está muito extensa. O efeito de sentido que essas conjunções elas vão proporcionar no texto, elas vão dar a ideia de explicação, de justificativa em relação à oração anterior. Agora vamos para as conclusivas. Observem, olha. As orações conclusivas, elas dão a ideia de um resultado, uma consequência. E as conjunções que estarão marcadas no texto, para que nós possamos fazer a análise dessas conjunções, dessas orações, é o logo, o portanto, o por isso, o assim, o pois, depois do verbo, certo? Então, vamos ver o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é, ele estudou bastante, portanto, foi aprovado. Olha aí, o resultado do estudo, né? Ele estudou bastante, então significa que ele vai ter algo bom, né? Portanto, foi aprovado. Dá a ideia de um resultado, uma consequência. O aluno chegou atrasado, logo precisa esperar o segundo tempo de aula, né? Então, às vezes o aluno chega atrasado em determinado momento na escola, e então ele tem que esperar. Então, dá a ideia aí de uma conclusão, né? Em que ele tem que aguardar o segundo momento para que ele possa entrar na sala de aula. Qual é o efeito de sentido que essas conjunções podem proporcionar no texto? Ó, a conjunção introduz a consequência lógica do que foi dito antes, ou seja, do que está exposto na primeira oração, o sentido que está exposto na primeira oração. E agora a gente vai seguir para a análise de um texto, né, para a gente observar o uso das conjunções dentro do texto. Então, qual a diferença entre refugiados, solicitantes de asilo e imigrantes? Então, observe aí que nós temos três, né, situações diferentes para pessoas que, em algum momento, em seus países, eles tornam-se refugiados em outros países, certo? Então, o refugiado apresentam definição específica no direito internacional. São pessoas que saíram de seus países de origem por evidente medo de perseguição, por violação de direitos humanos e conflitos armados. Conflitos armados, você já sabe, né? Quando tem guerra entre dois países. Por perseguição política ou qualquer outro tipo de perseguição, racial, etc., né? E isso tudo vai estar o quê? Violando os direitos humanos, né, das pessoas. Então, esse é o estado de quem é refugiado. Perceberam o conceito, o sentido aí do que significa o refugiado? Caso retornem, correm o risco, né, de serem mortas. Por isso, recebem proteção internacional e passam a ter acesso à assistência dos países que as acolhem, do Acnur e de outras organizações, né, internacionais. Então, observe que eu tenho a conjunção por isso. A palavra por isso é uma conjunção que está explicando, né, o que está sendo dito na oração anterior, no que foi escrito, dito, né, na oração anterior. Caso retornem,
correm o risco de serem mortas. Por essa razão, por esse motivo, né, eles recebem proteção internacional. Perceberam o sentido da conjunção por isso? Agora, nós vamos para o solicitante de asilo. Aguardam que as autoridades dos sistemas de proteção e refúgio do país para onde fugiram, avaliem seu pedido de serem reconhecidos como refugiados. Ou seja, ele está fazendo uma solicitação de asilo, né, para um outro país de refúgio. Certo? Então, nesse aqui nós não temos uma conjunção, né, para que a gente... Aliás, nós temos uma conjunção subordinativa, mas nós não vamos analisar isso agora, tá bom? Vamos seguir para o próximo texto. Agora, os migrantes não apresentam definição no direito internacional. O termo costuma ser usado de maneira genérica para descrever pessoas que saíram de seus países de forma voluntária ou não. Entretanto, pela experiência da MSF, que é Médicos Sem Fronteiras, né? Muitas vezes é difícil definir se o deslocamento é puramente voluntário, pois a busca de melhores oportunidades econômicas pode estar ligada a questões de segurança no país de origem. Então, observe que nós temos duas conjunções aqui. Olha, o entretanto, que dá a ideia de quê? Contradição, sentido oposto ao que foi dito anteriormente, ó. Não apresenta definição de direito internacional. Ok, é uma informação. O termo costuma ser usado de maneira genérica para descrever pessoas que saíram de seus países de forma voluntária ou não. Então, essa é a informação que está na primeira oração. Seguindo, ele diz, entretanto, ou seja, sentido contrário que foi exposto. Pela experiência do Médicos Sem Fronteiras, muitas vezes é difícil definir se o deslocamento é puramente voluntário. Ou seja, será que realmente é voluntário uma pessoa decidir sair do seu país e ir para um outro, de forma assim, eu não quero mais viver aqui no meu país, eu tenho que ir para outro agora. Então, há um sentido negativo em relação ao que foi afirmado na primeira oração, né? Aí ele justifica agora, ele explica, pois a busca de melhores oportunidades econômicas, ou seja, se o seu país não lhe dá condição de emprego ou de uma melhor condição de vida, isso também pode estar ligado, né, à questão da segurança no país de origem, ou seja, ele vai para um outro país em que possa lhe dar essa oportunidade econômica de emprego, de uma melhor condição de vida, certo? Então, ele está fazendo o quê? Uma explicação do motivo por que pessoas tornam-se migrantes, certo? Muito bem. Então, nós exploramos para vocês no texto qual é o sentido que as conjunções proporcionam, né? E agora, nós vamos fazer um pequeno resumo sobre essas orações coordenadas. Vamos lá. As orações coordenadas aditivas, né? São caracterizadas pelo e, o nem, não, o nem, o também, não só, mas também, bem como além de. Observe aí que todas essas conjunções, elas marcam no texto uma oração coordenada aditiva que está proporcionando sentido de adição. Já as alternativas, elas dão ideia de alternância. Ou, quer, seja, hora, dependendo do contexto que você pode encontrar essas conjunções, elas podem dar ideia de exclusão, de alternância, né, ou de escolha. As explicativas, elas vão estar dando uma explicação, uma justificativa. O porquê, o pois, né, o que, o porquanto. As conjunções conclusivas, portanto, por isso, logo, assim, então, né, que vai estar finalizando uma ideia no texto. E as adversativas, elas vão estar proporcionando um sentido de adversidade, oposição, contrariedade, negatividade em relação à oração anterior. E como conjunções, nós temos o mais, o porém, o contudo, o entretanto, no entanto, todavia. Então, todas essas conjunções, elas estarão proporcionando um determinado sentido no texto, certo? E esse assunto que nós acabamos de estudar, sobre as conjunções coordenativas,
que elas conectam, né, uma oração na outra, ou seja, uma oração simples, e aí ela torna-se uma oração composta, né, formando um período composto por coordenação. Então, essa foi a nossa aula sobre as orações coordenadas. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade.